dimensiona o duto, né? Quais são os métodos de cálculo aí para a gente dimensionar o duto, falamos de singularidade, lembramos lá o que é perda de carga singular, né? O que é perda de carga distribuída, enfim, tratamos desse assunto. Depois a gente falou um pouquinho lá de difusores, né? E difusores, e grelha, né? E veneziana, e falamos um pouco de filtro e um pouquinho de ventilador, certo? Tá? Então, fechou lá o pacote lá da distribuição de ar, né? Tem lá os da corta-fogo e tal, né? A gente comentou sobre esses caras, então é o que dá para fazer aí, né? Não dá para a gente ficar, senão a gente fica a vida inteira aqui falando de um assunto só. Então, agora a gente vai falar de sistema de água gelada, tá? Então, o que a gente quer aqui? A gente quer avaliar o que tem basicamente no sistema de água gelada, né? E é, dar uma breve introdução em cada assunto aí, né? Tá? Para você ter uma noção, né? Quem não tem, quem nunca viu, ver, quem já viu, né? Relembrar alguma coisa e tirar alguma dúvida, tá ok? E aí, ao final, né? Quando a gente passar aqui os elementos tal, ao final eu vou mostrar um dimensionamento aqui de um circuito bem simples, tá? Então a gente vai fazer meio que juntos aí um dimensionamento bem simples de um circuito de água gelada, né? Tá? Mostrando lá como é que eu encontrei a tubulação, como é que eu selecionei um chiller, como é que eu selecionei um fan coil lá, né? Como é que eu dimensionei a tubulação e como é que eu selecionei uma bomba, tá? É isso, ok? Então é isso aí que a gente pretende fazer até o final, tá? Então vamos lá. Então, deixa eu só fazer esse negócio funcionar. Beleza, foi. Então, ó, a gente fala aí de circuito de água gelada, né? Esse nome é meio complicado porque, na verdade, né, a gente resfria a água, né? A gente está falando aí de água na faixa aí de 7 graus, né? Tá? É, e aí ficou esse termo aqui, né, no Brasil, aí, água gelada, né? Então, para a gente produzir, né, essa água gelada, que vai servir quando a gente estiver trabalhando, né, com um sistema indireto, né, tá? Um sistema de expansão indireta, alguns critérios a gente vai ter que obedecer, né? Então, ele é um processo, né, que vai em cadeia, no sentido, né, do consumo para a produção. Então, como assim? Bom, para eu produzir água gelada, alguns critérios aqui têm que ser obedecidos. Então, primeiro, qual que é a carga térmica a ser atendida? Então, a partir da carga térmica, né, do meu projeto e da variação dessa carga térmica, eu vou saber qual que é a vazão de ar que eu vou ter que insuflar no local, né? Então, qual que é a vazão de ar para atender, né, meu projeto? E qual que é a variação dessa vazão de ar, sabendo que a carga varia, né? Então, qual que é a vazão máxima, qual que é a vazão mínima esperada, qual que é a vazão nominal, e aí eu sei, então, que o meu ventilador, meu circuito lá vai trabalhar numa faixa X. Sabendo isso daqui, né, sabendo essa parte aqui, aí eu vou, né, calcular qual que é a vazão de água fria, qual que é a vazão de água gelada que eu vou precisar. Então, qual que é essa vazão? Quanto, né, qual que é o máximo de vazão, qual que é o mínimo de vazão e qual que é o nominal? Vou precisar saber isso daí também, né? Por que que eu preciso saber isso? Eu preciso selecionar os equipamentos que vão, né, trabalhar. Então, eu não posso ter um chiller que vai trabalhar com uma vazão muito baixa, né? Ele precisa trabalhar numa vazão, né? Ele não vai trabalhar lá na vazão máxima de projeto, porque carga máxima não tem, né? É raro, raríssimo aí, né, que isso aconteça, mas ele não pode trabalhar uma vazão muito baixa, né? Tá? E se ele tiver que trabalhar numa vazão muito baixa, eu vou ter que então selecionar um chiller que, né, sabendo que lá no evaporador ele vai ter, né, uma vazão pequena. Então, tudo isso aí é um critério que vai vir a partir desse ponto aqui, né? Tá? Sabendo quanto que é a carga, quanto que é a vazão de ar que eu soprar. Beleza.
Então agora eu sei quanto que é a vazão de água fria. Vocês estão vendo que o cachorro do vizinho resolveu participar da aula, né? Daqui a pouco eu fecho a janela que está muito quente aqui no escritório. Então vai se acostumando com o cachorro do vizinho. Bom, feito isso aqui, então aí eu vou produzir, então, né? Essa água gelada num resfriador de água, que a gente chama de chiller, né? Então esse chiller ele tem que ser selecionado de acordo com esse critério aqui, tá? E aí depois que eu produzo então essa água gelada para atender essa vazão de água gelada que vai atender a vazão de ar que vai ser insuflado, que vai atender a carga térmica, eu preciso dissipar o calor desse cara. Então, ou eu vou usar uma torre de resfriamento, ou eu vou usar o ar ambiente. Tá? Então, você vê que é um ciclo, né? Eu preciso saber, né? Eu preciso saber a carga, preciso saber a vazão de ar para saber de posse desses caras, qual que vai ser a vazão de água fria, para saber qual que é o tipo de chiller que eu vou selecionar e depois como é que eu vou dissipar. Como é que eu vou dissipar também depende do tipo de chiller que eu vou selecionar, tá? Então, eles, né, estão aí, né, trabalhando em conjunto, né, tá? Ok, então aqui, né, a gente tem um esqueminha aqui de instalação, né, só um minutinho, deixa eu fechar essa janela aqui. Continua latindo, mas pelo menos agora vocês não escutam tão forte, né? Vamos lá. Então, isso aqui é um esquema típico, tá, de uma instalação de água gelada, né? Então, esse cara aqui é o meu chiller, né? Meu resfriador de água, né? Tá? Este lado aqui, a gente chama isso aqui de circuito aberto, né? O circuito de condensação. E esse lado aqui é um circuito fechado, que é o circuito de água gelada, tá? Então, só para registrar aí, né? Então, todo este lado aqui, ó, todo esse lado aqui, a gente chama esse cara aqui de circuito aberto, tá? Essa bomba aqui, a gente vai chamar ela de bomba de água de condensado, BAC, né? Tá, então, isso aqui é bomba, né? Condensado, condensação, eu gosto mais do condensado, né? Ok? Tá? Então, esse aqui é um circuito aberto. Por que que ele é um circuito aberto? Porque aqui, né, ó, a gente vai entrar com uma água fria aqui, né? Uma água fria, fria naquelas, né? 29, 27 graus, depende do local, mas em média de 29. E aqui sai uma água quente em torno aí de 35, 32, 33, depende, né? Tá? Então tá aqui. Então essa água quente vem, vai entrar nesse cara aqui. Esse cara aqui é minha torre de resfriamento, né? Ou torre de arrefecimento, tanto faz, tá? E aí ele entra aqui e aí ele troca calor com o ar. Como ele troca calor com o ar, e esse ar é ar atmosférico, então ele está aberto para a atmosfera. Então, por isso, esse cara aqui é um circuito aberto, né? Quando eu for calcular ele aqui, né, calcular é, as perdas de carga e tudo mais aqui, né, tem que lembrar que isso aqui é um circuito aberto. A bomba, né, essa bomba aqui, ela está trabalhando com circuito aberto, tá? Então tá aqui, né? Então esse trocador de calor aqui, né, vai ser um condensador, né? Vai ser desculpa, aqui é um evaporador, né? Tá? É,
E aí você vai estar... O evaporador é o Katsu, né? Esse aqui é um condensador. Tá lá um condensador, então você tem dois caras aí, tem um condensador, e lá do outro lado lá, um evaporador, né? Tá? Um evaporador. Então esse aqui é meu chiller, né? Esse lado aqui é para resfriar o fluido refrigerante, então está usando água, né? Nesse caso aqui um circuito com condensação a água, né? Tá? E esse lado aqui é o evaporador que vai então fazer com que o fluido refrigerante resfrie a água gelada. A água gelada está nesse circuito aqui, ok? Esse circuito aqui. Então, esse aqui é um circuito fechado, né? Não tem desnível aqui, né? Então, aqui é um circuito. Desnível que eu digo é não tem desnível na água, né? Aqui, por exemplo, tem um desnível da água, né? Tem daqui para cá. Isso aqui é um H, né? Aqui não tem desnível, porque tudo isso aqui está sempre preenchido com água, né? Então, isso aqui é um circuito fechado, né? Tá? Então, esse chiller aqui está resfriando a água está aqui, né, indo para o meu circuito aí, uma temperatura 7 graus, 5 graus, depende, às vezes até menos, depende, né, mas depende da função, né, normalmente aí 7, né, por volta disso. Vai lá para o meu equipamento, né, no caso aqui, nesse caso aqui, um fan coil, né, tá, neste caso aqui, né, isso aqui é um fan coil, ok? E aí ele retorna quente, né? Ele retorna quente aqui, tá? E aí esta bomba aqui é uma BAG. Então, é uma bomba de água gelada. Né? Um outro nome. Então, a gente vai ter duas bombas. Né? Então, lá no projetinho que a gente vai fazer, lá no final, né, a gente vai tentar fazer os dois lados aqui, né? Tá? Essa é a ideia, né? Basicamente, o circuito de água gelada a gente vai fazer com certeza. E aí, o circuito de condensado, vamos ver se vai dar tempo, porque, né, tudo demora para fazer, né? Não é tão simples assim as coisas, né? Vocês viram quanto demorou para fazer um dimensionamento de ar, né? Então, isso aqui é uma bomba de água gelada, ok? Tá aí, né? Então, isso aqui é um circuito típico, né? Tá? Que está perdendo um pouco de espaço, né? No caso de quando está falando de cilindro de água gelada, né? Nos chillers de condensação a ar, né? No chiller de condensação a ar, eu não vou ter, né? Eu não vou ter aqui a torre de resfriamento, né? Não vou ter esse circuito aqui, então eu faço, né, o próprio chiller tem lá, né, um sisteminha lá de condensação a ar, né, que a gente vai ver no outro slide, tá? Então, basicamente, esses daí são os componentes principais. Óbvio que tem outras coisas no meio do caminho, óbvio que a gente vai ter válvulas, né, a gente vai ter filtros, né? A gente vai ter alguma coisa no meio do caminho, mas esses daí são elementos complementares, tá? Então, esses são elementos complementares, não são o básico, vamos dizer assim. É igual lá quando a gente estava até agora falando lá de distribuição de ar, a gente não a gente não falou lá dos dampers, não ficou dando foco em um monte de coisa lá, né? Registros que também existem lá, né? Tá? Porque senão aí o curso fica infinito, né? Ok? Então aqui, ó, antes, né, da gente falar de instalações, né? Esse cara aqui, oi, pois não. Naquele outro slide que o senhor estava apresentando agora, essa Esse aqui. bomba também é água gelada? Essa bomba que está na linha de que seria Sim, sim, são duas bombas de água gelada. as duas, uma é para mandar para o sistema e a outra é para puxar? Que assim, é que aqui é o seguinte, a gente vai dar uma olhada nas instalações, mas aqui o que acontece? É que aqui está bem simplificado, né?
Normalmente esse circuito aqui, ele é assim, essa aqui é a bomba principal, essa aqui é do circuito primário, tá? Esse aqui chama de circuito primário aqui, né? Esse cara aqui, né? E aí essa bomba aqui, ela tem um variador de frequência. Então, essa bomba é vazão constante e essa bomba aqui é vazão variável, entendeu? Então, dependendo... A de entrada é nesse cara, variável e a de e saída é constante. essa aqui, ó, essa de entrada no chiller aqui, ela é constante. Certo. E essa de entrada no meu equipamento, né, ou nos equipamentos, ela é variável, Ah, entendi, beleza. tá? Aí o que acontece aqui? Dependendo da carga térmica do ambiente, dependendo da carga, se a carga diminuiu, por exemplo, então aqui eu tenho uma válvula de duas vias, né? Ele vai dar uma diminuidinha ali e tal, e aí esse cara aqui ele diminui a rotação, entende? Tá? Ele diminui a rotação, então ele vai diminuir a vazão, certo? Ele vai mandar uma vazão menor aqui para esse fan coil. Mas se ele está mandando uma vazão menor para o fan coil, mas se esse aqui é vazão constante, né, porque a rotação dele é constante, então o que acontece? Para manter equilibrado, eu tenho esse bypass aqui. Ok? Entendi, professor. Valeu, Tá obrigado. bom? Ah, tá. Então, esse daqui, né, aquele lá era um circuito lá com condensação a água, esse aqui é um circuito com condensação a ar, tá? Então, esse aqui é um chiller, né, de condensação a ar, né? Então, esse aqui é relativamente mais simples, né? Porque ele não tem lado de condensação à água, né? Então você não tem dois circuitos de tubulação com água e então ele acaba ficando, né, mais compacto, vamos dizer assim, né? E hoje em dia, aí, com o custo de água, tudo que, né, vocês já estão cansados de saber, eficiência energética e tudo mais, né? Aqueles circuitos, né, esses circuitos aqui de água gelada com condensação à água, eles vão valer a pena para altíssimas capacidades, aonde, né, altíssimas cargas térmicas, né, aonde o meu chiller de condensação a ar ainda não chega, tá? Mas a gente vai bater um papo sobre isso daí ainda, tá? Bom, então o que a gente vai fazer aqui? Eu quero mostrar para vocês algumas instalações típicas, tá? Tudo fluxograma, né? Tá faltando um monte de componente aqui e tal, mas é para vocês terem uma noção dos tipos de instalação de água gelada que você pode encontrar, né, no mercado aí, tá? E os projetos, então, dependendo do tipo de projeto que você vai fazer, se você se deparar com um projeto desse, quanto mais complexo ele vai ser, quanto mais componente vai aparecer, tá? Então, o primeiro que a gente vai ver é esse que está aí na sua tela, aí, né? Esse cara aqui, ó. É um fluxograma de um sistema com circuito único de água gelada e válvula de três vias, tá? Então, esse aqui é o mais simples que você pode encontrar, tá? É o mais simples aí que você tem aí, né? Um circuito mais simples de água gelada, tá? Seja com condensação a água, seja com condensação a ar, tá? Aqui, eu tirei isso aqui já da fonte que está aqui embaixo, né? Então ele já está desse jeito aqui. Mas qual que é a ideia? Como é que funciona aqui? Então aqui eu tenho as minhas BAGs, né? As minhas bombas de água gelada, tá? Aqui como é um fluxograma, a gente não está colocando uma bomba de bypass aqui, por exemplo. Tá colocando duas aqui só para você entender a bomba, que existe uma bomba no meio do caminho, né? Então, tem aqui a bomba que está alimentando um chiller, essa bomba está alimentando outro chiller, e ele é uma bomba de vazão constante, né? Então, a rotação dele está constante. Então, a vazão de água para o meu chiller é constante aqui, tá? Então, ele está entrando com uma vazão constante aqui nesse chiller, uma vazão constante nesse chiller aqui, tá? Ok? Tá lá. Bom, que acontece aqui? Eu tenho meus equipamentos, por exemplo, aqui eu tenho um fan coil, mas tem outros equipamentos, aí posso ter outros fan coils, posso ter, né, é, vários outros equipamentos aí que vão utilizar, né, dessa água gelada. Então, ele vai, né, ó, aqui está indo água gelada, né, por exemplo, desses dois chillers aqui, então aqui eu tenho uma vazão total,
né? Então, aqui a partir deste ponto aqui, ó, a partir desse ponto aqui, né, passou daqui, né, desse pedaço, a minha vazão é total, né, que vai somar a vazão dos dois chillers, né, lá para o meu sistema. E aí o que acontece? Aqui eu tenho uma válvula de 3 vias. Como é que funciona essa válvula de 3 vias? Essa válvula de 3 vias ela vai funcionar da seguinte forma, né? Vamos pensar assim, vamos pensar só para esse fan coil aqui. Vamos supor que esses dois chillers aqui estão mandando toda a vazão para esse cara aqui, tá? Para esse único fan coil. Olha lá, se a minha carga térmica é alta, né? Se a minha carga térmica é total, o que ele vai fazer? Ele vai precisar de 100% de água gelada, certo? Ah, eu calculei, né? Eu calculei quanto de água gelada eu preciso para resfriar uma certa vazão de ar que vai atender o ambiente, né? Isso daí a gente já fez, né? A gente já calculou a vazão de ar, já calculou a vazão de água, inclusive num problema em sala de aula, né? Então eu calculei lá uma vazão, tal. Então, então quando esse cara aqui está precisando de 100%, então 100% a água está vindo para cá, e aqui, ó, esse cara aqui está bloqueando a passagem. Então para cá, ó, não vai nada. Então 100% vem, passa no equipamento e vai embora. Aqui, né, nessa válvula de 2 vias aqui, ele vai passar por ela e vai embora, né, 100%, e retorna lá para as bombas de água gelada. Beleza. Mas agora, vamos supor que a minha carga é menor, né? Então, a minha carga agora, lá na minha zona térmica, diminuiu, por algum motivo, tá? Menos pessoas, menos equipamento ligado, enfim. A carga diminuiu lá. Então, o fan coil vai receber o sinal, né? Porque ele tem um termostato lá instalado lá e está dizendo para o fan coil, ó, agora eu não preciso mais né, dessa temperatura, né? Tá? Vamos supor que eu estou variando a temperatura, a vazão é constante, estou variando a temperatura. Então, se eu vou aumentar a temperatura do ar, que vai ser insuflado lá para o ambiente, né? Tá? Você lembra lá que a quantidade de calor do frio tem que ser igual à quantidade de calor do quente, certo? Então, a vazão de fluido frio vezes o calor específico, a pressão constante do fluido frio, vezes o ΔT do fluido frio, tem que ser igual à vazão do fluido quente, vezes o calor específico, a pressão constante do fluido quente, vezes o ΔT do fluido quente. Ok? Tá? Então, se desse lado aqui do fluido frio o meu ΔT não vai variar, né? Não quero variar o ΔT, eu tenho que variar o quê? A vazão, né? Porque o calor não muda, né? Então, o que vai acontecer agora? Eu preciso de menos vazão de água aqui. Só que a bomba de água gelada aqui, os chillers estão mandando vazão constante para lá, ó. A vazão é constante. Então, o que vai acontecer? Essa válvula aqui de 3 vias vai abrir, né, proporcional, né? Essa passagem aqui. Essa passagem agora ela é aberta proporcional. Então, uma parte da vazão vem para o equipamento, para o fan coil, e a outra parte vai vir direto para cá. Ele vai fazer esse caminho. Ele vai bypassar, né, o fan coil. De forma que aqui, né, ó, daqui para frente a vazão é sempre total. Mas aqui agora eu vou ter uma parte da água entrando no equipamento, nos equipamentos, né? E uma outra parte desviando do equipamento e indo, né? Para aqui, depois da saída do equipamento, todo mundo aqui, né? Porque ele vai sair daqui. Aí então eu tenho aqui, vai, 1 e 2, e aqui então eu tenho 1 mais 2, né? Ok? Tá? Então esse é o circuito aí, né? De circuito único, que a gente chama aí, né, com válvula de 3 vias, tá? Essa é a ideia desse circuito. Esse circuito tem vantagens e tem desvantagens, né? Tudo na vida, né? Não dá para ser perfeito aí, né? Tá?
vantagem dele é que é um sistema simples, né? Tá? Então, uma boa vantagem desse cara, se a gente for colocar aqui, né, vantagens aqui, vamos escrever assim. Opa. Vantagens, sistema simples. Você tem um circuito único aqui, não tem muita, né, muita, é, muito componente aí de controle e tal, né? O único equipamento de controle que você vai ter ali, né, tirando o controle dos fancóis ou qualquer outro equipamento que você estiver utilizando, é essa válvula de 3 vias. Esse cara aqui tem que ser bem controlado, né, tá? Ele tem que ser bem dimensionado para não dar erro, né, tá? É, aqui você consegue fazer um controle mínimo, né, tá? Você consegue controlar a capacidade dos equipamentos, né, tá? Você consegue controlar facinho, né? Tá? Então, sistema simples, ele consegue ter um controle mínimo, né? Tem um controle mínimo de vazão aí, deixa eu ver, parece que alguém fez alguma pergunta aqui no chat aqui, só um minutinho aqui, só. Oi, você levantou a mão aí, ô, Matheus? Ah, era para perguntar aquela hora lá, você. Ah, tá, não, é que aí no meu celular aqui ele acusou que tinha uma pergunta aqui, que tinha, mas beleza, foi daquela lá, né? Vou só abaixar sua mão ali, então só para não ficar, senão ele fica aqui me avisando coisa que, ah, beleza, já saiu ali, já. Joia. Ok, só um minutinho, pronto, foi, tá? Então tá aqui, tá aqui, né? Então tá aí o controle mínimo de vazão, né? Então é uma vantagem, né? Eu consigo controlar somente ali por aquela válvula de 3 vias, né? Só que ele tem alguns problemas, né? Tá? Ele vai ter um consumo maior de energia, né? Tá? Então, essa é uma desvantagem desse cara aí, né? Uma desvantagem, né? Deixa eu colocar aqui, que são vantagens e... Caramba, né? Desvantagens, né? Então, como principal desvantagens, principais, né? É consumo de energia. Por quê? Porque essas bombas aqui, ó, elas estão com vazão constante. Se o meu equipamento lá não precisa de 100% de vazão, né? E eu estou mandando toda hora 100% de vazão, então eu na verdade, estou gastando energia, né? Tá? Isso é uma desvantagem, né? E a outra desvantagem está nessa válvula aí, tá? Essa válvula de 3 vias, né? Essa válvula de 3 vias aí, ela né? A gente precisa dimensionar bem ela, né? Para você poder trabalhar bem com ela, né? Então, não é simples, né? Não é uma coisa trivial, né? Tá? Parece simples, mas não é tão simples assim. Você imagina, tem vários equipamentos, né? E tem que colocar esse cara para funcionar. Professor, essa Oi, válvula ela é mecânica ou é eletrônica? ela é eletrônica, né? Pô, tanto faz, né? Aí depende, você que pode selecionar, mas se for mecânica, o sinal é mais demorado do que eletrônico, né? Já é um problema, né? Tem que ser uma válvula de 3 vias agora. É, ela tem que ser uma válvula tal que, né? Tem que ter uma resposta rápida e precisa, né? Certo? Esse é o problema desse cara aí, né? Por isso que a gente substitui tudo aí, né, na medida do possível, por válvula de 2 vias, né? Igual
essas aqui, né? Isso aqui é uma de 2 vias, né? Esse aqui, ó. Né? Porque ali na de 2 vias, o que, que a gente controla só? Só a vazão de passagem, né? Então aqui tem um atuador, né? Que vai abrir ou fechar essa válvula aqui, né? Um pouquinho. Quando são 3 vias, aí eu tenho essa passagem e ainda, né, o controle da vazão, né? Então, ele vai liberar a passagem, mas ele tem que liberar a passagem tal que, né, a vazão que vai para o equipamento aqui, ó, seja a vazão adequada para resfriar o ar que vai para o ambiente, né? Tá? Beleza? Eu já vi dessas válvulas em 2 tipos de acionamento. Acionamento, eu já peguei delas com acionamento pneumático e acionamento elétrico. Sim. O pneumático é o mecânico, né? O eletrônico é mais... Por causa do atuador. O pneumático, ele tem uma resposta boa, mas o melhor é sempre, né, os eletrônicos aí, né? Porque aí a resposta é mais rápida, né? Inclusive o pneumático que eu vi é muito antigo. Né? Instalação de mais de 30 anos. Isso aí mesmo. É o que tinha na época, né? Mas se você observar as instalações novas, você não vai mais ver 3 vias, sempre 2 vias agora, né? Basicamente, assim, a gente evita, né? Apesar de que esse é um sistema simples, mas como a gente fala hoje muito de consumo de energia, você imagina que você tem uma planta de 300 TR lá, né? Aí já é uma carga grande. Aí você tem um monte de. Aí você tem equipamentos que são grandes. Aí você vai ter bombas que vão trabalhar com vazão constante, né? É meio complicado, né? O custo de energia vai ficar alto, né? De repente não justifica. Mas é uma solução, dá para ser usada, dependendo do que está sendo feito, né? Dependendo do critério do seu cliente e tudo mais, tá aí, né? Ele existe, né? Ok? Bom, oi. Professor, Pode falar. eu achava que eu antes trabalhava num shopping e lá o pessoal, quando tinha a válvula on-off, 2 vias só, o pessoal obrigava a colocar, né? Porque aí, no caso, nos fancoletes das lojas, porque aí, por exemplo, não ia 100% da água gelada para o equipamento, né? Aí retornava e diminuía a carga térmica lá em cima da máquina, do chiller. Você falando de válvulas de 3 vias, né? Isso, as 3 vias. Então, mas o que acontece é o seguinte, quando você põe válvula de 3 vias, como é que você fazia o controle dela? Como é que você sabia qual que era a vazão certinha que ele tinha que controlar? Por exemplo, porque lá no caso tinha automação, né? Então, tinha automação. não, beleza, tem automação, mas aí então, quer dizer, alguém da automação vai ter que controlar esse negócio aí, certo? Professor, Oi. professor, eu trabalhei com chiller pouco tempo, né? E o controle era feito pela temperatura da água. Aí ele ligava e desligava o chiller. Então, mas isso é o chiller. Aí é o chiller, é o controle porque, né, é a zona térmica. Aí, este cara aqui, ó. Aí ficava circulando água normal, sem estar resfriando, né? Até cair a temperatura. Aí voltava a ligar o chiller e voltava a resfriar a água. Mas aí não tem controle nenhum, né? Você entendeu? Na verdade, assim, algum controle tem que ter, né? Eu não sei como é que funcionava lá onde você trabalhava lá, mas normalmente, né? Se o chiller, se o fan coil está desligado lá, né? E eu tenho mais equipamentos, né, eu posso mandar uma vazão mínima para ele. Eu não preciso mandar uma vazão máxima de água para esse cara, né? Entende?
E aí eu uso uma válvula lá, ou eu uso um bypass, que são os outros que a gente vai ver aqui ainda, né? O importante é que nem esse que você estava falando aí, o Agenor, né, que falou aí, né, do shopping, né? É o seguinte, vocês podiam até fazer isso, só que o consumo de energia aumentava, entendeu? Porque se a bomba lá, né, se for um circuito igual esse que está mostrando aqui, a bomba de água gelada está funcionando sempre com vazão constante. Então, quer dizer, você está sempre usando o máximo de capacidade do chiller, entendeu? Né? Diferente, Entendi. por exemplo, desse daqui, ó. Aqui ainda, né? Aqui ainda é constante, né? Eu ainda vou mostrar, mas, por exemplo, esse aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui, né, já tem uma melhoriazinha. E esse aqui né? Um bem melhor, né? Esse aqui é o menor consumo de energia, tá? Dos que tem aí, né? Tá? Mas são melhorias, né? Quando você coloca a válvula de 3 vias, normalmente o que acontece o problema é a regulagem, né? Para regular, para atender a condição, né? O cara, eu tenho uma válvula de 2 vias, eu quero uma válvula de 3 vias. Beleza, põe lá a válvula de 3 vias. Só que aí já fez uma mudança da especificação do projeto. Aí quem é que controla? Como é que você sabe qual que é a vazão de água que tem que ir lá para aquele fancolete para dada a situação? Tem uma automação, beleza, mas a automação é baseada em algum critério que alguém passou para ele, né? Se é um projeto que é uma válvula de 2 vias, né? Uma válvula de Professor, 2 vias. Oi. pelo que eu estou entendendo, então, quer dizer que o chiller ele só funciona como se fosse não é inverter no caso, né? Ele funciona e liga e desliga, é isso? Não. O chiller aqui, o chiller não. O chiller está funcionando. O que está acontecendo é o seguinte aqui, ou ele está trabalhando com uma capacidade elevada ou com capacidade baixa. Eu Tá. posso deixar ligado ou desligado o chiller. Por exemplo, a gente vai ver ainda, né? Esses caras aqui, ó, o chiller não fica ligado 100% do tempo, tá? Mas aqui já é um outro circuito de termoacumulação. Aqui, o chiller está ligado. O que está acontecendo aqui é o seguinte, o equipamento que vai variar a carga, tá? Então, que nem o Wallace falou, aí lá desligava aquele equipamento, aquele fan coil, né? Não um chiller, né? Porque você não tem um fan coil só, né? É pouco provável que a gente tenha uma instalação com chiller e para atender um único equipamento. Normalmente ele vai atender, Tá, né? mas beleza, só para mim entender. No caso, se o fan coil atingiu a carga térmica, aí a água está retornando gelada. O chiller vai sentir essa temperatura gelada e vai descansar? É isso que eu estou perguntando. Se ele chegar aqui numa temperatura gelada aqui, o que ele vai fazer é o seguinte, ele vai diminuir a carga, né? Beleza, entendi. Tá? Por exemplo, vamos supor que eu não precise de 100% de água gelada. Isso que você está falando é, por exemplo, se eu tivesse todo mundo desligado aqui. Vamos supor, todo mundo não, mas vamos supor que fosse assim. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 equipamentos, tá? Aí eu tenho 2 chillers aqui. Nem sempre os 2 chillers estão funcionando ao mesmo tempo, né? Tá? Vai depender lá da estratégia, né? E aí o que acontece aqui, ó? Eu tenho aqui, normalmente, né, a gente tem 3 bombas, né? Tá? Tá aqui. Tá interligado, né? Tá mandando aí, né? Água para esses caras aqui. Se a minha carga total vamos supor que todo mundo aqui está na carga total, certo? Todo mundo aqui está na carga total. Se todo mundo aqui está na carga total, eu vou precisar dos 2 chillers funcionando, certo? Tá? E aí eles vão estar funcionando num X% de capacidade deles lá. Nunca vai ser 100%, né? A gente não vai comprar um equipamento para trabalhar com 100%, que é complicado, mas tá lá, sei lá, 90%, vamos supor aí, do equipamento, tá? Que seja aí um exemplo aqui, que os 2 estejam trabalhando com 80% da carga. Então aqui está 80% e aqui está 80%. Beleza.
Saiu daqui, vai lá para os equipamentos. Vamos supor que esse equipamento desliga, esse equipamento desliga e esse equipamento desliga. Então, o que vai acontecer aqui? Vem aqui, retornou aqui, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Ele não vai precisar mais de tanto resfriamento, certo? Então, ele vai entender que a carga diminuiu. Se a carga diminuiu, a carga de resfriamento diminuiu, eu não preciso trabalhar, por exemplo, com 2 máquinas. Então, eu diminuo a carga de uma, ou fecho uma e trabalho só com uma funcionando. Mesma coisa com a vazão de água, né? Eu posso aqui trabalhar com com bomba com vazão de água variável aqui, né? Então, esse cara aqui, eu vou colocar aqui um variador de frequência, né? E ele vai variar a vazão, tá? Então, eu posso estar trabalhando, por exemplo, essa máquina aqui está recebendo lá, sei lá, 60% da vazão, e esse cara aqui está recebendo 40% da vazão, entende? Tá? Eu posso fazer isso aqui, ok? Beleza, professor. Tá bom? Valeu. Falou. Então vai depender aí da estratégia, né? Qual que é a estratégia de projeto aí, né? E as capacidades, né? Então, aqui, ó, é uma outra instalação, né? É um outro tipo de instalação. Então, aqui o que a gente tem? A gente tem circuito único também, tá? Só que agora a gente vai usar válvula de 2 vias, ok? Então, olha lá, de novo, nossa bomba, essas bombas aqui são de vazão de ar constante, né? Então, a vazão de ar delas é constante aí, né? E aí elas estão enviando, então, uma vazão de água aqui para os chillers. Tá? Então, está recebendo aí o chiller, ou o chiller, ou os chillers, né? Estão recebendo aí a quantidade de água que ele vai, né, gelar. Beleza. Então, vai lá, né? Tá? Vai lá para o meu, a partir desse ponto aqui, né? Uma vazão de água total, né? Aqui tem uma vazão total aí. E esse cara vai nessa direção. Ele está vindo para cá. Ok. E aí aqui, ó, é um bypass, tá? Então aqui é um bypass. Como é que vai funcionar aqui? Que é o seguinte, uma válvula de 2 vias, né? Então, se o meu equipamento, os meus equipamentos estão exigindo carga máxima, né? Carga máxima de, de água, esse cara aqui está aberto em 100%. Então, está entrando lá a água, vai passar pelo equipamento e vai embora. Agora, se a carga diminui aqui, então lá o ambiente diminuiu a carga, lá eu preciso de menos água, porque a temperatura do ar aqui vai ser um pouquinho mais alta. Então, aqui essa válvula vai restringir a passagem, né? Só que eu preciso voltar aqui com 100%, né? Aqui, ó, precisa voltar a ter vazão total. Então, o que vai acontecer quando essa válvula aqui restringir? Quando ela restringir a passagem de fluido, né, de água para cá, a pressão antes da válvula vai aumentar, né? Ok? Então, essa pressão no circuito antes da válvula aumenta, de forma que essa válvula aqui, ó, ela vai controlar a pressão. Então, ela é controlada pela pressão. Quando a pressão do circuito aumenta, ela abre, e aí passa água por aqui. Ok? Então, o que vai acontecer aí? Eu estou regulando, né, o meu bypass, ao invés de ser igual aqui, né, com uma válvula de 3 vias, ela é feita agora, né, por um bypass aí que tem uma válvula controladora de pressão. Então, eu vou usar uma válvula de 2 vias, que é relativamente mais simples de controlar do que uma válvula de 3 vias, né? E aí eu tenho uma válvula reguladora de pressão, né, para controlar o bypass, né? Tá? Então, essa é a ideia aí, né? Essa é a ideia desse circuito, né? É um circuito, é uma melhoria em relação ao circuito anterior, né?
tá? Onde é que está a melhoria? A melhoria está justamente em retirar a válvula de 3 vias, né? Tá? Então, é essa a ideia, né? A ideia aí é não utilizar mais válvulas de 3 vias, né? Então, em relação, né, ao circuito anterior, né, tá? Tem uma vantagem aqui, né, que esse controle, que a gente chama de controle mínimo, né, controle de vazão mínima, né? Então, uma vantagem desse cara, né, vantagem dele aí, né, é que em relação ao anterior, né, o controle de vazão mínimo, opa, é melhor, né? O controle de vazão mínima melhor que com 3 vias. Ok? Tá? Então, é essa a ideia desse cara aí, né? Então, a gente tem um controle melhor. Mas continua tendo as mesmas desvantagens, que é o consumo de energia, né? Então, aqui como desvantagem, consumo de energia. Tá? Por quê? De novo, né? Porque a gente está sempre trabalhando com bombas, né? Em vazão constante, né? Vocês vão ver que as melhorias vão sendo feitas sempre quando a gente vai depois tirando essas bombas de vazão constante e colocando bombas de vazão variável, que a gente vai variando a vazão em função da necessidade real, né, dos equipamentos, tá? Então, aí a gente vai, né, melhorando o circuito, ok? Aqui, né, é uma outra, né, um outro tipo de instalação, né? Então, aqui, a gente já tem aqui, né, um sistema primário, tá? E secundário, tá? De água gelada. Então, agora aqui, ó, nesse caso aqui, como eu mostrei nesse primeiro aqui, tá vendo? Que tinham 2 bombas aqui, né? Tá? É esse circuito, só que melhor, né? Explicado, vamos dizer assim, né? Então, o que eu tenho aqui, ó? Tá? Eu tenho aqui um circuito primário, esse aqui é um circuito primário, só que eu tenho bombas de vazão constante. É o mesmo problema que a gente tinha, né, até então, né? Continuamos com esse problema ainda, né? E aí aqui, ó, eu vou ter uma bomba, né? Uma bomba depois dos chillers. Então, isso aqui tá a entrada do chiller, né? Tá? Que está alimentando os chillers. E depois eu tenho uma bomba aqui, ó. Esta bomba aqui é de vazão variável. Tá? Então, a ideia aqui, qual que é? A ideia é, ao se ter uma necessidade de vazão maior, então, né, eu vou enviar a quantidade maior aqui para esse sistema. Ao se ter uma necessidade menor, esse cara aqui vai diminuir a rotação, então a vazão é menor, tá? E aí, para manter esse negócio equilibrado, né, eu vou ter um bypass livre. Então aqui, né, o bypass é livre, não tem nenhuma restrição. Por quê? Quem que está fazendo a restrição? A própria, né, bomba de água gelada, né? A própria bomba de água gelada aqui com variação de frequência, né? Um variador de frequência. Então, é uma melhoria, mas observa que fica mais caro, né? A gente tem mais bombas aí, né? Tá no meu circuito. Então, eu tenho uma bomba instalada no circuito primário, né? Que é o circuito de entrada ali dos chillers, né? E tenho
uma bomba instalada, né, no circuito secundário, ali, né, que é na saída ali dos chillers indo para os equipamentos, ok? Tá? Então, neste caso aí, né, a vantagem, né, é eu ter um controlador, não, a bomba com um variador de frequência na saída dos chillers, tá? Então, essa é a ideia aí, né? Então, esse cara aí que faz o controle de vazão que vai lá para os meus equipamentos, tá? Mas tem um custo maior, né? Tá? Então, tem que observar lá no, no, no projeto, né? Se vale a pena, às vezes, né? Porque, às vezes, o projeto não vai, né, justificar, né? Essa pequena melhoria, né? Às vezes, somente colocar lá, né, uma válvula reguladora de pressão já é o suficiente, tá ok? Só um segundo aí para tomar aquela água lá, né? Porque minha garganta já tá desaparecendo, né? Só um segundinho. Eu só tirar o microfone, senão vocês ficam escutando eu engolindo a água aqui. Ok, vamos lá. Deixa eu minimizar vocês aqui de novo aqui. Cadê você? Eita ferro, cadê? Tá aqui. Pronto, achei vocês aqui. Então, ó, esse cara aqui, né, tá? Esse circuito aí, né, esse circuitinho aí, tem vantagens, né, em relação ao anterior. A primeira vantagem é que a gente tem menor consumo de energia total, tá? É, apesar, né, de a gente incluir aí essas bombas extras aí, né, tá? Então, ele no final, né, tá? No balanço de energia, né, ele acaba apresentando um consumo de energia menor porque você, né, tem o melhor controle do que vai efetivamente lá para o equipamento final, tá? Lá para o fan coil no caso, né? Tá? Então, você pegar aí na literatura, aí por exemplo, nos manuais aí de água gelada lá tal, né? Por volta de 30% a menos de consumo, tá? Por volta disso daí, tá ok? Tá? Então, uma média, né? Então, esse aqui é um sisteminha, né, onde a gente tem como vantagem, né? Aqui, vantagem, ou vantagens, no caso aqui, né? Controle, tá? Então, o controle é melhor, né? Tá? Então, tem um bom controle aí da vazão que eu preciso efetivamente para os equipamentos, né? Tá? Por conta da bomba, né? Ela receber, né, sinais e variar a vazão efetiva que eu preciso, tá? Consumo de energia menor. Então, mais ou menos aí, né, aproximadamente 30% menor que os anteriores. Tá? É por volta disso aí, né? Tá? Pelo menos é o que diz a literatura aí, tá? Aí precisa fazer um balanço de energia para cada caso, mas deve ser, né? Isso é valor médio aí de mercado aí, tá? Aqui, esse circuito primário aqui, tá? Ele vai, apesar da bomba ser de vazão constante, mas
como a gente tem aqui uma outra bomba, né, que está variando, e aqui o bypass é livre, então pode ocorrer alguma oscilação, né, da vazão na entrada da bomba, tá? Pequenas oscilações são permitidas. Por quê? Porque, né, ao retomar, né, velocidade ou abaixar velocidade na bomba aqui, isso cria um desequilíbrio aqui no bypass, né? Tá? Então ela vai trabalhar aqui com pequenas variações de vazão, tá? Ela trabalha com pequenas variações de vazão, mas que são insignificantes, tá? De forma geral, a gente considera ela, né, de vazão constante, ok? Tá? Então são características que vão acontecer aí, né, nesse circuito, né, que é o circuito aí com bombas primárias e bombas secundárias, tá? Aqui, né, esse bypass livre aí, né, pode ser um problema, dependendo aí de se você varia muito aí a sua vazão, né, se a sua vazão de água varia muito, né, mas de forma geral, a gente não tem tantas variações de vazão de água nos projetos, né, é difícil ter tantas variações assim, né. Ok. Esse daqui, ó, tá, né? Esse aqui já é uma melhoria em função daquele primeiro lá. Então, o que a gente tem aqui, ó? Circuito primário de água gelada com vazão variável. Então, aqui, ó, agora o que está acontecendo? Agora, ao invés de eu estar trabalhando com bombas com vazão constante, eu já estou trabalhando com bomba com vazão variável. Então, eu tenho os meus chillers aqui, né? Tá? E esses chillers vão ser atendidos por bombas que vão mandar aqui a quantidade de água necessária para atender, né, as minhas instalações. Ok? Tá? Lembra que isso aqui é um fluxograma, a gente não está vendo várias partes né, do projeto, né, do circuito, mas aqui o que está acontecendo então? Então aqui, ó, cada bomba, né, ela vai receber, né, a informação. Por exemplo, se essa válvula de 2 vias fechou, está fechando um pouco, significa que ele precisa de menos vazão de água. Então, o que, que acontece aqui? Eles vão enviar menos água para o chiller. O chiller vai gelar essa água vai para lá, né? Tá? Vai aqui para o meu circuito, e aí, né, eu tenho, então, né, o meu atendimento aqui, né, dos meus equipamentos, tá? Aqui, o que, que a gente tem? A gente tem algumas, né, particularidades, né? Esse cara aqui, ó, tanto esse quanto esse daqui, são medidores de vazão. Para que serve esse cara? Ele vai verificar qual que é a vazão de passagem por aqui. Por quê? Porque o chiller não pode trabalhar com vazão muito pequena, né? Uma vazão aí, né, abaixo de 50%, né, é inviável para uma grande maioria dos chillers, né, tá? Então, não sei que você especificou lá na compra já, né, que ele pode trabalhar com vazão baixa, né, mas em média aí, né, ele trabalha com vazões aí acima de 50%, né, tá? Então vazões muito baixas aí começam a complicar, né, o circuito, tá? Então, o que acontece? Esse flow meter aí, né, esse medidor de vazão, vamos dizer assim, né, o que ele está fazendo? Ele está checando, né, qual que é, né, a sua vazão, né, o que está acontecendo aí, né? Se a sua vazão começa a baixar muito, né, se a sua vazão começa a baixar muito aqui, então ele tem que garantir que o chiller trabalhe, né, dentro de uma condição adequada. Então o que ele vai fazer? Ele vai mandar um sinal aqui, ó, para essa válvula, e essa válvula vai abrir um bypass. Para quê? Para aumentar a vazão na entrada da máquina, entendeu? Tá? Por quê? Porque senão a minha carga está diminuindo, que nem lá no exemplo que eu fiz lá, eu não lembro mais para quem foi que me perguntou agora, mas esse exemplo aqui, né? Então, se eu estou diminuindo, começa a desligar os equipamentos aqui, né? Os fan coils começam a não ter mais, né, o ambiente ali não está necessitando de carga.
Então, você concorda que a vazão vai diminuindo aqui, né? A vazão vai diminuindo, porque não tem necessidade de passagem lá. Então, o que ele vai fazer? Ele vai precisar, né, de menos água. Só que se ele manda cada vez menos água para cá, o chiller tem limitação, né? O equipamento tem limitação. E aí, como é que faz? Então, eu tenho que garantir, né, que a vazão que está passando ali, né, seja uma vazão razoável, né? Então, nesse caso, né, a gente precisa fazer com que, então, esse, é, é, essa minha vazão seja a mínima do chiller, não a mínima do circuito, tá? Então, é isso que ele está fazendo aí, né? Tá? Então, se a minha vazão, por exemplo, for menor que 50%, né? Porque, em média, é isso aí, né, que acontece, né? Então, se a vazão aqui, vamos supor que agora aqui a vazão, sei lá, é 40% da vazão máxima, né, da vazão total. Então, o que vai acontecer? Esse cara aqui, né, ele vai enxergar, né, esses equipamentos aqui, eles vão enxergar que a quantidade de água que está, né, tá passando por esses equipamentos aqui, ela é pequena. Então, o que ele vai fazer automaticamente? Vai liberar a passagem de forma que eu vou ter, então, aqui, ó, né, uma vazão mínima para o chiller, ok? Tá? Então, a minha vazão do chiller vai ser para ele trabalhar dentro da segurança, senão não adianta nada. Você atende a especificação do projeto, só que daqui a pouco você perde o chiller porque ele está trabalhando com uma carga muito baixa, né? Tá? E aqui são válvulas de bloqueio, né? Então, se eu não estiver, por exemplo, trabalhando com esse cara aqui, eu fecho esse bloqueio aqui e aí eu tenho só um equipamento funcionando, tá? Então, esse cara aqui já é, né, uma vantagem. Qual que é a vantagem, a grande vantagem dele? Vazão de água variável, né? Tá? Então, vantagem desse cara aqui. Vou colocar aqui bomba, né? Vantagem desse cara aí é bomba de água gelada, né? BAG. Com vazão de água variável. Ele atende, né, o circuito, né? Atende o que tá, a necessidade. Como ele vai variar a vazão, né? Então está variando a rotação. Então, o consumo de energia diminui, né? Tá ok? Tá? É isso aí que ele está fazendo, né? Beleza. Próximo aqui é esse cara aqui, tá? Então, neste sistema, a ideia é a mesma do anterior, só que aqui, ó, as minhas bombas estão onde? No circuito primário, tá vendo? Na entrada do chiller. Aqui, a bomba está onde? Opa, desculpa. Aqui. As bombas estão onde? Depois do chiller, tá? Então, elas estão aí no circuito secundário, né, que a gente chama aí, tá? Então, as bombas principais, tá vendo? Estas bombas aqui, ó, elas estão lá na saída do chiller, né? Então, a sucção da minha bomba fica na saída do chiller, tá? Então, olha lá, a ideia é a mesma, né? A ideia é qual? Eu tenho meus equipamentos, e aí, se a minha carga diminui, a minha válvula de duas vias diminui na passagem, e isso vai dar, então, entendimento para as bombas que eu preciso de uma vazão menor. Então, ele vai variar a frequência da bomba, né, ou das bombas, né, tá? Fazendo, então, com que a vazão de água que passa por aqui seja uma vazão que atenda, né, a carga dos equipamentos. E aí, né, do mesma forma que aconteceu anteriormente, né, só que agora o meu medidor de vazão não está mais na entrada do chiller, está na saída, né? Então eu vou ter lá os meus medidores de vazão lá na saída, né, dos chillers, e ele está verificando qual que é a vazão que eu tenho, né? Se essa vazão for menor do que a necessária, o
que ele vai fazer? Ele tem um bypass aqui, só que agora aqui eu tenho uma bomba também de vazão, uma inversão de frequência, desculpa, né? Tá? E aí ele vai enviar uma quantidade de água para cá, de forma que a vazão que entra sempre no chiller seja sempre a mínima, aceitável para o chiller, ok? Tá? Então a vazão pode ser a mínima necessária para o chiller, mas é maior do que a vazão do equipamento, né? Dos equipamentos que eu estou precisando. Então o que vai acontecer? Uma parte vem aqui para minhas bombas aqui, essas bombas aqui, e outra parte vem para essa bomba aqui de baixo, ok? Tá? Então a ideia é essa, é para a gente sempre proteger o chiller, né? Porque o chiller não é barato, né? Tá? Então ele é um equipamento que a gente tem que controlar lá, tem que estar trabalhando dentro de uma certa especificação, né? Ok? Então essa é a ideia. Então isso aqui a gente chama de circuito único de água gelada com vazão variável de bombas auxiliares de vazão mínima, ok? Tá? Então essa aqui é a bomba auxiliar de vazão mínima e essa aqui são as bombas, né? Tá? Com vazão variável aí que vão atender o circuito. Diferença entre esse cara e o anterior é que aqui eu tenho bombas lá no circuito primário, né, que é na entrada dos chillers, e os medidores de vazão estão nas entradas dos chillers. E aí o meu bypass é feito por uma válvula de controle de vazão. Aqui minhas bombas estão, né, a sucção da bomba está na saída do chiller, né, e com vazão variável, certo? Vazão variável. E aí os meus medidores de vazão, né, os meus flow meter aí, eles estão na saída do chiller. E aí eles vão, então, enviar um sinal lá para meu bypass, e meu bypass agora não é feito com uma válvula, mas sim com uma bomba. Ok? Tá? Então, essa é a ideia. Aqui é uma outra instalação, tá? Esse aqui já, né? Você já tem mais coisa aqui, mas na verdade é a mesma instalação, tá? A única diferença é que aqui você só tem um equipamento, aqui são para vários equipamentos. Então aqui, ó, sistema de circuito único de água gelada para 2 circuitos de água gelada com vazão variável e bomba, né, auxiliar de vazão mínima. Então aqui, supor lá que eu tenho, né, o meu circuito é bem maior do que o anterior, né, tá, bem maior do que esse daqui. A ideia é replicar o que eu tenho aqui, né, tá? Então, ó, é a mesma coisa, tá vendo? Estas bombas aqui vão atender os equipamentos, né? Então eu tenho um circuito 1, por exemplo, um circuito 2, né? Então o circuito 1 é atendido por um conjunto de bombas aqui, com vazão variável, e o circuito 2 atendido aqui também, né, por essas bombas aqui de vazão variável, né? Ou seja, ela vai variar a rotação, né? Tudo isso aqui, né, o controle, a rotação deles é feita por conta de válvulas de 2 vias, né? Tá aqui as válvulas de 2 vias. E aí, da mesma forma que anteriormente, né, os meus medidores de vazão vão indicar, né, a segurança dos meus chillers, né? Então, caso a minha vazão caia demais, né, que a minha vazão comece a cair demais, significa, por exemplo, primeiro que eu não preciso usar um chiller. Se eu não preciso desse chiller, que eu faço? Bloqueio essa passagem que, por exemplo, trabalho com um só, né, tá? Mas mesmo assim, se minha vazão cai, o que eu faço? Sinal para minha bomba de água gelada aqui de controle de vazão, né, e ele vai fazer um bypass. Fazendo o quê? Fazendo, então, com que os chillers ou o chiller trabalhe sempre com a vazão mínima, né, de segurança. Okay? Então, no mínimo aí, né, 50% aí, né, mas na verdade trabalha sempre com um pouquinho mais, tá? Mas é isso. Então é só replicando, né, ele está replicando esse cara aqui para mais de um circuito. Tem vários circuitos lá de água gelada e para cada circuito eu faço a mesma coisa. Ok? E aí vai aumentando em complexidade só, né? Aqui, né, esse aqui é o tal da termoacumulação, né? Uma ideia bastante interessante, né? A termoacumulação é um negócio
legal, né? Tá? E que dá uma boa economia, né? Então, essa aqui tem só vantagem em relação às anteriores, né? Qual que é a ideia da termoacumulação? Termoacumulação de água gelada, a ideia é a gente produzir frio na hora que o custo de geração desse frio é mais barato e utilizar esse frio na hora que o custo é mais alto, né? Então, por exemplo, eu tenho um shopping, tá? No horário comercial, né, esse tipo de estabelecimento, né, igual indústria e tal, né, eles estão sujeitos a valores diferenciados de energia elétrica, né? Então, você tem horário de ponta, tem vários fatores aí que influenciam no custo da energia, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma indústria sei, dependendo do local, né, mas em média, né, entre 6 e 10 da noite, e aí tem lugares que é das 6 às 9, das 6 às 10, das 7 às 10, o custo de geração de energia elétrica para ele é mais caro. Por quê? Porque tem mais gente usando, né, energia elétrica. Se você pegar esse horário, aí é o horário que está todo mundo aí ligando televisão, tomando banho e tal, né? Então, o operador lá, ele cobra mais caro do custo de energia elétrica. Então, por exemplo, se eu tenho uma indústria e eu preciso gerar energia elétrica nesse horário de ponta, o que o cara faz? O cara, se for vantagem para ele, ele tem um motogerador lá e ele gera energia, né? Uma parte da energia ou toda a energia que ele precisa naquele horário lá, ele gera a partir de gerador, né? Então, o que ele está fazendo? Diminuindo o custo, porque senão ele vai ter que pagar esse custo lá para o concessionário. Aqui é a mesma ideia. Qual que é a ideia? Se for gerar, então, energia, se for gerar frio durante o horário de funcionamento do shopping, o horário, né, nesse horário, o custo de energia é mais caro, mas de madrugada o custo é menor. O custo de geração, o custo para usar o chiller é menor, né? Então eu gero frio, né, no horário, né, que o custo é menor. Então, aqui, como é que funciona esse cara, né? Eu tenho aqui um grande tanque, isso aqui é um tanque, né, de água gelada, esse cara aqui, tá? E aí, os meus chillers estão funcionando, tá? Então, aqui está meu chiller funcionando, né? Lá, tá tudo, então, o estabelecimento está desligado, por exemplo, lá, não tá operando, meu chiller está funcionando e está gerando o quê? Está gerando água gelada aqui. Como é que funciona para gerar essa água gelada? Ele pega e vai circular a água aqui, né? Então, eu tenho água quente e estou mandando água fria. Essa água fria, né, ela vai entrar aqui numa velocidade bem baixinha, né? De forma que o que ela faz? Como a velocidade da água fria está bem menor, ela está bem pequena, eu consigo separar, né, fazer uma separação do que é água fria do que é água quente. E aí o que é água quente, né? Que a água quente tá mais, né, tá mais leve, sobe aqui e vem para cá. E aí vai sendo gelado. Então ele vai produzindo água gelada, né? Ó, ele vai produzindo água gelada aqui. Então aqui tá fechado, né? Tá? Eu tô mandando para cá água gelada numa velocidade baixa. Então a água gelada ela tem, né, falando um termo aí que vocês gostam aí, né? Ela é mais densa, certo? Né? Ela vai ficar para baixo e a água quente está para cima. Então a água quente vai vindo por aqui, vai fazendo esse caminho e vai sendo resfriada. Eu estou produzindo o quê? Água gelada. Estou produzindo água gelada durante o dia aí, né? Fico lá, dia não, né? Durante a noite, né? Beleza, produzi lá uma quantidade gigantesca de água gelada, lá, então eu tenho um tanque enorme, né, para isso, ou mais de um tanque, depende, né, mas tem um tanque bem grande para isso, né, e gerei lá, né, uma quantidade grande de água gelada. Beleza, fiz isso, né, durante um horário que o custo da energia, né, era interessante, tá? Então existe aí, depois eu vou passar para vocês, acho que eu tenho um artigo até que eu escrevi, sei lá quanto tempo atrás aí, eu vou colocar aí sobre esse negócio aqui. Aí tá lá, gerou lá a quantidade de frio. Ok, aí vou desligar agora
os chillers estão desligados, né? Então, não está circulando mais por aqui. E aí agora é o horário de funcionamento. Eu vou fazer funcionar lá os fan coils. Então agora quem vai funcionar? Esse cara aqui, ó. Esse circuito secundário. O que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui de baixo, ó, né? Vai pegar a água gelada daqui, passar, né? Então agora aqui abriu, né? Então o que você tem aqui, né? Isso aqui para baixo agora está desabilitado, né? Isso aqui não está funcionando. Então, essa bomba está funcionando, ele pega a água gelada daqui de baixo, passa por aqui e envia a quantidade que precisa lá para os equipamentos. Usou, vem e volta por cima. Lembra? Velocidades baixas, né? Por que tem que ser velocidades baixas? Para não fazer mistura, né? Senão vai esquentar essa água aqui, né? Tá? Então ele pega a água gelada por baixo e devolve água quente, vamos dizer assim, né? Por cima. Então ele utiliza, né? Ele vai utilizar essa água gelada que foi produzida aí, né? Num período, né, num horário que o custo de energia elétrica era menor, tá? Então, tem uma grandíssima vantagem com relação aos outros. Por quê? Porque os outros estão gerando, né? Se pegar qualquer um desses que a gente analisou aqui, eles estão sempre gerando água gelada sob demanda, né? Então, tem demanda durante o dia, ele está trabalhando. Só que isso aqui custa dinheiro, né? Você está ligando lá um equipamento desse, com todo, né, todo o aparato que precisa, durante um horário que, né, o custo desde o hora do custo, que o custo é baixo até quando o custo é muito elevado. Mas faz parte do projeto, né? A instalação. Nesse caso aqui, oi. Não teria que ter uma válvula para não voltar água gelada para o chiller? É que aqui você tem que imaginar que isso aqui é um fluxograma, né? Tá? Então é só. E mesmo que voltar, né? Voltar não volta, porque lembra que isso aqui está tudo fechado, né? Tá tudo, é um circuito fechado, né? A água a gente tem aqui em tudo, né? Tá? O que vai acontecer é que ele vai bombear daqui. Óbvio que quando ele bombeia aqui, né, que vai ter um bloqueio, né? Por exemplo, uma coisa como esse daqui, ó. Cadê? Esse aqui, não. Uma válvula de bloqueio, tá? Ok? Aqui não aparece no fluxograma aqui, que é só, né, como o próprio nome diz ali, né, só um fluxograma de uma ideia de como é que funciona isso daí, tá? Então, esse cara aqui né, é fantástico, né? Só que tem um problema, né? Tem que ter espaço para colocar isso aqui, né? Então, às vezes, né, você olha, você pode pensar assim, pô, se esse daí é o melhor, por que que eu não uso esse daí, então? Porque nem sempre tem espaço para colocar isso, né? Então, você tem que ter local adequado, né? Tem que ter um espaço para ter um tanque desse tamanho, né? Qual que é o tamanho desse negócio aí? Bom, depende da sua carga, né? Quanto que você vai precisar de água durante o dia? Não é, né? Tem essa, né? Se você precisar de pouca água, ele é pequeno, mas aí não vale a pena, né? Um circuito, você ficar fazendo isso daí, né? Agora, você precisa de uma demanda grande de água durante o dia, né? Então, essa demanda toda né? Vai gerar, sei lá quantos, né? 1.000 litros de água, e aí você vai ter que reservar isso. Então, tem que ter espaço para isso, né? Então, talvez isso limite o projeto, né? Então não é assim. Tem que ver quanto tempo dura também, né, professor? Não, ele vai. Não, mas aí, né? Isso aí está tudo dentro do projeto, né? Ele vai durar o tempo suficiente aí que você precisa. Se caso precisar, né? Gerar mais frio, vamos dizer assim, você vai ter que, né? Entrar com os chillers. Lembra que os chillers estão desligados aí, né? Mas o projeto é feito de tal forma que você gera uma quantidade de água gelada e você não está gerando água gelada numa temperatura que a temperatura é só de uso ali, né? Uma temperatura menor, na verdade, né? Tá? Aí é uma mistura, né? Água com etileno glicol normalmente, né? Para dar uma temperatura baixa aí, né? Mas
isolamento e tudo mais, está tudo dentro do projeto já, né? Tá? Mas tem aí, né, o tamanho do tanque, ou dos tanques, né? Essa é uma limitação aí de projeto, tá? Então, esse aqui é um de termoacumulação, então esse aqui chama, né, sistema de água gelada com circuito primário e secundário, né, circuito primário aqui, ó, e secundário aqui, e termoacumulação de água gelada. Tá aí, tá? O outro é esse aqui, ó, tá? Esse aqui é um, deixa eu ver como é que tá no tempo aqui. Tem, acho que vocês não vão perder o trem, não é? Esse aqui é um sistema de água gelada com circuito primário e secundário, termoacumulação de gelo. Aqui, então, agora o que eu tenho é tanque de gelo e não tanque de água gelada, tá? Esse cara aqui, ó, ele funciona da seguinte forma. Aqui, dentro desses tanques aqui, eu tenho um monte de bolinha, né? Tem umas esferinhas aqui, que dentro dessas esferinhas eu tenho, né? Um produto ali, né? Água contida no glicol, coisas assim, né? Tá? Assim como também, aqui também eu uso, né? Então, chama, como é que é o nome desse negócio aí? Não sei o que lá, balls, como é que é o nome desse negócio? Deixa eu só puxar aqui da minha Ice memória Ball. aqui. Ice Ball, isso, filho. Muito obrigado. Né? São os ice balls, né? Então você põe lá uma cacetada desse negócio aí, né? Tem uma quantidade grande disso daí, né? Você põe lá, né? Tá? Isso daí vai ajudar, né? A fazer o congelamento, né? Tá? Aqui, né? Nesse cara aí, né? Nesse cara aí, o que a gente faz aí, né? Então a gente tem aqui, opa, cadê você? Aqui, né? Então tem aqui um monte desses ice balls, né? Aqui é assim, né? Ice ball, né? Tá? E esse cara vai ajudar então a fazer baixar a temperatura, né, da mistura que você tem aí dentro, aí, né? De água, contínua glicol, coisa assim, né? Tá? E aí, então o que que você faz? Você vai circular aqui então o fluido, né? O fluido de trabalho. Aqui em cima está tudo fechado, né? Tá? Então, nota que a gente está usando uma válvula de 3 vias, né? Deixa eu pegar aqui. Ó, a gente está usando uma válvula de 3 vias, então ele está impedindo a passagem lá para cima. Então, eu estou circulando aqui embaixo, né? Estou fazendo uma circulação, né? Aqui por baixo. E estou gerando aí, né? Gelo é até sacanagem, né? Na verdade, não é bem gelo que ele forma, né? Assim, não é bem uma pedra de gelo está lá, mas é bem próximo disso daí, né? Então ele está lá formando, né, um quase gelo, vamos dizer aqui, né? Tá? Formando esse cara aqui, né? E aí ele tem uma serpentina em volta, né? Aqui tem uma serpentina aqui em volta desses caras aqui. Beleza, gerou gelo lá, essa serpentina então está passando uma água fria e está né, tá lá, né? Gerando gelo. No horário de funcionamento, quando vai funcionar esse, né, quando eu preciso agora utilizar, eu preciso, os caras chamam de queimar, né? Queimar esse gelo aí, né? Ou seja, precisa derreter, né? Precisa chegar numa condição para ele poder ser bombeado. Então, dentro dessa serpentina agora, vai passar uma outra, não, um fluido tal que, né, na troca térmica, ele faça, então, com que esse gelo gerado, né, ele comece, então, a fluidizar, né? E aí eu venho aqui, né? Eu venho aqui, fecho esta passagem aqui, né? E libero a passagem para cá. Então, a passagem liberada para esse cara aqui, e aí, né? Eu atendo, né, os meus equipamentos, tá? Esse é né, também um tipo de termoacumulação. Ele tem, né, algumas características dele que, na minha opinião, né, o circuito anterior de termoacumulação fica melhor, né? Justamente por conta de você ter que utilizar, né, esses ice balls aí, né? Porque já aumenta um pouco o custo, diminui o espaço, né? Tá? E aí você, né, acaba tendo que ter muitos tanques, né, para gerar a quantidade de
água gelada que você vai precisar, tá? Mas são sistemas aí que existem no mercado, né? Tá? Aí vai depender dos critérios do projeto lá, né? E aí a empresa responsável vai te indicar qual que é o mais, né? O mais interessante, né? Tá? Mas, na minha opinião, né? Na minha humilde opinião, eu acho isso aqui melhor, né? Tá? Mas esse aqui tem aí também, né? É um tipo de sistema que você pode utilizar, tá? Então lá, um é um tanque de água gelada e o outro é um tanque de gelo, né? Então vai formar gelo e o outro água gelada. Só que aqui, como a gente usa esse cara aqui, né? Essas esferinhas aqui, né? É uma esferinha aí, sei lá, de 1,5 centímetros, 1,5 centímetros, não lembro uma de cabeça, mas você vai ter que colocar um monte aqui. E aí, né? Então você vai ter que distribuir, né? Você vai ter que ter mais, tá vendo? Tanto que aqui está mostrando que tem mais de um tanque, né? Você vai ter que ter mais de um tanque para poder, né? Suprir aí a sua demanda, tá? Então você vai ter um problema de espaço maior aí, né? Do que no anterior. Ok? Então, aqui já é outra coisa, né? Então, essas aqui são as aplicações, algumas instalações, né? Alguns exemplos de instalação que a gente tem, né? Para água gelada, tá? Cada uma dessas instalações é um projeto, né? Tá? É um tipo de projeto. Então, cada uma delas aqui, a gente podia gastar um tempo com cada uma delas para fazer, né, o projeto, plumagem, tudo mais, né? A gente não tem tempo para tudo isso, né? E aí você teria que fazer um curso específico para cada tipo, né, de instalação, enfim, né, para ver a característica de cada uma. Enfim, né, a ideia não é essa, né? A ideia é que vocês tenham uma noção, né, das instalações. Por exemplo, né, deixa eu pegar aqui antes de eu fazer a chamada e vocês pegarem o trem, né, vai que perde o trem aí, depois me xinga, né, vai falar que a culpa foi minha porque perdeu o trem para ir para casa, né. Deixa eu pegar aqui, acho que eu já mostrei algumas vezes para vocês esse mesmo desenho, mas é o desenho que eu uso lá com o pessoal lá de projetos. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Oi? Se eu perder o trem, amanhã não deixa eu entrar em casa, não. Tem essa, né? Depois até que explica, né? Até que explica, aí é difícil, né? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu descompartilhar. Compartilhar aqui. Aí. Então, esse aqui, ó, é um circuito de água gelada, tá vendo? Né? É um circuito de água gelada. Então, aqui eu tenho. Peguei. Eu achei que tivesse aberto pelo PowerPoint e abrir por outro lugar, né? Mas é uma coisa, né? Vamos lá. Acho que esse cara aqui dá. Aqui, ó, isso aqui é o circuito primário, né? Tá? Que vai alimentar aqui, tá vendo? Tá na entrada desses caras. Aqui um secundário, tá? Então, aqui, ó, eu tenho bombas aqui que estão alimentando esses caras, né? Tá? Que tem, que vão variar, né? Na verdade, não atua todas as três ao mesmo tempo, mas né, elas estão aqui atuando aqui, né, variando vazão, e aqui, secundário também variando vazão, e vai enviar lá para o meu, né, pro meu ambiente, tá? Então, é um tipo de instalação. Então, para fazer esse daqui, dá um trabalho, para fazer os outros, cada tipo vai dar um trabalho, né? A gente não falou do tanque de expansão lá no circuito, porque né, ele faz parte, assim como outras coisas que tem no circuito, a gente vai ver, né? Vai falar um pouquinho sobre o tanque de expansão, né, a importância dele no circuito, né, de água gelada, no circuito fechado, tá? Mas aqui é só um exemplo aí, né, de instalação. Então, né, tá aqui, não, um exemplo, esse cara aí, para fazer ele, né, ele é um dos, né, na verdade, ele é o que a gente viu aí com bomba primária e secundária, né, com bomba primária de vazão
variável e bomba secundária também variável, né? Tá? Então são circuitos e aí cada um deles aí dá um trabalho e, né, a gente tem que dimensionar tudo isso daí, tá ok? Tá? Então, aos poucos a gente chega lá, né? Beleza, gente? Então, é isso aí por hoje, né? Deixa eu fazer a chamada. Joia. Deixa eu fazer a chamada aqui e amanhã a gente vai falar um pouco sobre Schiller, né? Efetivamente, sobre Schiller, tá? A gente vai dar uma passada geral nos Schillers. Vocês têm aula de refrigeração 2, né? Com o Flávio, certo? Sim. Ele chegou a falar de Schiller, só para não ter que ficar falando a mesma coisa, né? Não. Não, ainda não, professor. Não chegou nessa fase ainda não. Tá, então beleza. Então, só para eu saber, porque senão eu fico falando a mesma coisa, né? E aí não tem sentido, né? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Adeilson tá aí? Adeilson tá aí. Agenor tá aí ainda? Tá aí. Hamilton tá aí? Presente. Beleza. Daniel Santos. Daniel. Ele estava aí, professor, ele mandou mensagem no chat aí. No chat? Ele precisou sair. Ah, tá. Vai precisar sair, né? Tá, ok. Beleza, mas ficou até as 10. Diego tá aí? Presente, professor. Beleza. Dimas? Presente, professor. Everton, beleza, estava aí, joia. O Igor nunca veio, deixa eu tirar ele aqui. Jéssica? Presente, professor. Beleza. Josimar? Deixa eu ver se tem foto dele aqui. Josimar tá aqui na foto aqui. Carlos? Presente, Opa, professor. Josimar chegou aí. Carlos tá aí. Josimar respondeu o chat. Opa. Lucas Lima tá aí? Lucas Lima, acho que não veio mais, né? Cadê? Não, Lucas Lima tem. Lucas Tasso tá aí, né? Lucas Lima não. Lucas Tasso tá aí ainda? Tá, beleza. Joia. Luiz Carlos tá aí? Tá aí. Márcio Pedro? Joia. Márcio Rocha? Presente. Ok. Matheus Vendramel tá aí ainda? Ainda não dormi, não, professor. Beleza. Matheus Vieira? Deixa eu ver aqui se o Matheus Vieira tá aqui. Matheus Vieira não tá. Deixa eu ver aqui só um minutinho. Ok. Maurício Batista? Aqui. Beleza. Rodrigo da Silva? Rodrigo tá aí, beleza. Joia. E o Wallace já deu presente. Tá? Ok. Então é isso. Amanhã a gente continua aí, tá? Eu vou colocar no Siga essa primeira parte para vocês aqui. E aí amanhã, então, a gente fala um pouco de Schiller, e aí a gente vai caminhando aqui para ver se a gente, né, consegue fazer aí um cálculo rápido para a gente ver como é que dimensiona tudo isso aí ao mesmo tempo. Falou? Até mais para vocês aí.